O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que um projeto de resolução pode dar mais transparência para as emendas de relator. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento dos valores dessas emendas. O Congresso Nacional deve entrar com recurso contra a decisão do Supremo, mas também deve trabalhar num projeto de resolução que deverá ter a convergência da Câmara e do Senado. Há a necessidade de ser convergente, há a obrigação de ser convergente. Não pode um projeto de resolução comum às duas casas, de Câmara e Senado, para alterar uma resolução comum às duas casas não ser convergente. Então o que há é que, como falamos semana passada, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como a comissão é uma comissão bicameral e o orçamento é um orçamento das duas casas para o Brasil, ele está fazendo as conversas, ele está fazendo as tratativas, nós estamos conversando, qualquer decisão que vier dessas conversas que o presidente Rodrigo está tendo, para se aumentar uma transparência que até 2020 não existia e que isso causa espécie, ou se a saída vai ser, não tendo nada resolvido, devolver todo esse orçamento como RP2 para o governo federal. Aí o governo federal vai pagar a quem quiser, quando quiser, quanto quiser e de acordo com como quiser, sem nenhum tipo de fiscalização. Sobre a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que deve ser apreciada pelo Senado, Arthur Lira espera que não haja grandes modificações. Segundo Lira, a votação da PEC dos precatórios no plenário do Senado está prevista para o dia 30 de novembro. O clima é de muito positivo, né? Houveram muitas sugestões, como de normal, né? Algumas propostas, também como de normal, mas eu penso que talvez alguns ajustes ali propostos possam ainda mais aprimorar a PEC e esperar. O resultado deve ser na CCJ semana que vem e no plenário dia 30. Daqui para lá, trabalhar para que ocorra uma votação tranquila e que possam ser preservados pontos importantes. Lira não acredita que a PEC dos precatórios abra espaço no orçamento para concessão de reajuste para servidores públicos. Não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento. E eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões de plenário seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos, a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. Sobre a reforma administrativa, Arthur Lira estima que o texto só irá a plenário se houver convergência de forças. Com a pouca mobilização de quem quer a PEC e com até agora o pálido apoio do governo, a gente não tem como trazer de novo uma matéria dessa pauta com as discussões como elas se encontram. Ela está pronta para a plenária a qualquer momento, mas ela só virá a plenário quando houver mais ou menos convergência de forças para que se torne possível, sem nenhum tipo de assodamento com relação à discussão no plenário. Tiveram muitas discussões de matérias de acordo que ficaram presas na comissão e que precisam de um tempo de maturação.